Cartago delenga este. Urben latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vini, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centeo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 44º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o enviesado Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E eu queria começar como sempre agradecendo a nossa tetrarca, o nosso panteão. Hoje mais do que nunca, porque graças a eles estamos de equipamento novo. Isso mesmo, pessoal, fizemos um upgrade graças aos nossos heróis, eles. E eu vou saudá-los aqui, o Imperator Maximus Nicolas Prandi, o nosso Imperator Lucas Prandi, os nossos senadores Danilo Oliveira e César Casolari, o nosso muito obrigado. E se você quer aqui eternizar o seu nome no nosso podcast, é só contribuir com a gente lá no Padrim, ser um dos maiores dos 4 colaboradores, tá ainda muito fácil e você pode ser eternizado aqui como um mecenas da educação brasileira. Muito obrigado aos nossos colaboradores. E você que não é nosso apoiador pelo Padrim, divulga a gente, conta pros amigos, curte nas redes sociais, deixa comentário nos agregadores, isso tudo ajuda muito. Agora vamos recapitular. Muito bem, companheiros, semana passada vimos a terceira e última Guerra Púnica, onde os romanos saqueiam a cidade, incendiam a cidade, destroem a cidade e a civilização cartaginesa de uma vez por todas. Dos 5% que sobram ainda são escravizados e espalhados pelo Mediterrâneo. Então muito bem, pessoal, essa foi semana passada, mas nesta semana, como eu disse, os eventos estavam ocorrendo em paralelo, então parei para focar num, mas vamos focar o que estava acontecendo na Grécia, enquanto Roma destruía Cartago, beleza? Roma nua e crua. Então muito bem, com o fim da terceira guerra macedônica, com a batalha de Pydna em 168 a.C., o mundo grego ficou, digamos assim, quieto por um tempo, sem desafiar muitos romanos, o status quo estava operando, mas enquanto a ameaça cartaginesa, ou a percepção romana dessa ameaça cartaginesa se expandia no horizonte, os romanos focavam em aniquilar os cartagineses de uma vez por todas, o mundo grego começa a ter ideias. Os romanos tiram o olho ali de cima e logo começa a ter problemas. Então vamos começar no ano 150 a.C. e vamos conhecer Adrisco, o usurpador. Pelo menos é assim que ele ficou conhecido, na literatura greco-romana. Esse Adrisco aparece de volta ali na Macedônia e ele se diz filho de Perseu, neto de Filipe V. As fontes vão retratar ele como um impostor, como um usurpador, mas a gente não pode ter certeza, Lembrando que as nossas fontes são greco-romanas, a gente pode desconfiar, mas é assim que ele é retratado. Então ele chega num dos cantos da Macedônia, Lembrando que após a batalha de Pydna em 168, o Perseu vai se
Gregomente levado para Roma como prisioneiro e o reino da Macedônia quebrado em 4 repúblicas diferentes. Repúblicas elas, entre aspas, independentes, né, entre si, porém completamente dependentes dos romanos. Bom, o Adrisco aparece em uma dessas repúblicas e começa então a instigar um sentimento anti-Roma, começar a tentar reunir forças, começa a falar em reunificar a Macedônia. No começo, os romanos não dão muita bola, né? Mas ele, como seu pai fez e como seu avô fez, ele começa a ir testando os limites da paciência romana. Então ele consegue reunir um exército e ele primeiro tenta unificar ali a Macedônia de volta, mas ele vê que ainda falta apoio e suporte para ele conseguir fazer isso. Então ele resolve invadir a região da Tessália, ali da cidade de Larissa, uma região que os macedônios tiveram que abrir mão quando perderam a Segunda Guerra Macedônica, ainda com Filipe V. Então ele invade essa região aí da Grécia e consegue tomar, até porque quem defendia essa região eram os romanos, que estavam focando em outras coisas. E após ele dominar essa região, então ele consegue juntar mais recursos para ir então tentar unificar as repúblicas macedônicas de novo num único reino. Mas aí, amigão, acabou a sorte dele, porque os romanos primeiro vão mandar uma força lá para ver o que está acontecendo, pequena, esse usurpador aí vai conseguir repelir a força romana, mas aí em 148 a.C., o Senado então resolve realmente agir e manda um cônsul para lá com um exército consular. O seu nome era Quincio Cecílio Metelo. E ele vai ficar conhecido como Quincio Cecílio Metelo Macedônico. Esse nome já dá para dizer que a vida do Adrisco não vai ser muito longa, né? Então essa vai ficar conhecida como a Quarta Guerra Macedônica, mas nem de longe vai ter a importância que as outras tiveram. O resultado nunca teve em dúvida, né? Os romanos, quando botaram uma força ali, quando mandaram um exército consular, vai logo acabar a brincadeira. Vai rolar uma segunda batalha em Pídina ali, mas de novo, uma batalha pouco importante, onde os romanos, né, estão com a vantagem o tempo inteiro, não é muita novidade para ninguém, imagino. O Adrisco vai ser preso, acorrentado, levado para Roma, pro triunfo de Metelo Macedônico agora, o cônsul que saiu triunfante dessa última guerra macedônica. E o que o Adrisco vai conseguir é que os romanos realmente perdem a paciência e fim de autonomia para os gregos. Então eles vão realmente anexar agora a Macedônia como uma província romana. Então agora a província macedônica é parte de Roma, é soberania de Roma e Roma realmente anexa esse território de uma vez por todas. Já aproveita o embalo e anexa o território de Épiro, aquele que eles tinham saqueado da última vez que a gente viu. Então Roma realmente agora se estende territorialmente e sem nenhum tipo de pretensão de prover liberdade, né? Principalmente na Segunda Guerra Macedônica quiseram se colocar como os libertadores da Grécia, não. Agora é anexação de território nua e crua, e a Macedônia e a dinastia de Filipe II, de Alexandre o Grande, não é mais. O reino da Macedônia não é mais. Agora é só mais uma província da crescente República Romana. Tá dominado, tá tudo dominado, geral. Bom, pessoal, agora o mundo grego basicamente é totalmente subalterno a Roma. Por quê? Tinha o reino da Macedônia, que já virou província romana. Tinha o reino de Épiro, virou província romana. Tinha a Liga Etólia, que era onde tinha Atenas, Esparta, essas cidades. Ela também ficou quando os romanos lutaram contra o Império dos Seleucidas. Então também já tomaram um pau, já estão sob julgo romano. E os Seleucidas perderam todos os territórios ali na Ásia Menor e também já não tem mais bedelho ali no mundo grego, né? Eles estão do Oriente Médio para lá, eles não têm mais nenhuma presença ali no mundo grego. Outras cidades e reinos ali na Ásia Menor, como Pérgamo, eram fiéis aliados de Roma. Então assim, não tinha mais ninguém, como eu posso dizer, com autonomia. Eram todos ligados diretamente a Roma e já tentaram fazer alguma coisa e já perderam. Todos menos um, a Liga Acaia. Então a Liga Acaia era outra liga de cidades ali, e essa ela era comandada pela cidade de Corinto, aquela que vai ter na Bíblia dos Coríntios, sabe, Epístola aos Coríntios, acho que é Paulo que manda, mas uma cidade milenar, né, uma cidade grega ali, faz parte do centro do mundo grego desde o começo da Grécia, digamos assim, a Grécia raiz mesmo, a Grécia clássica, e essa é a única cidade que dos romanos, como eu posso dizer, militarmente não se impuseram, porque nas guerras ela, na maior parte dos tempos, se aliou com os romanos,
romanos, então nunca foi, como eu posso dizer assim, um adversário. Estava ali sempre aliado e aproveitando para morder um território de algum outro, desafeto contra os romanos, né? Pegar um território da Macedônia, pegar um território da Liga Etólia, mas nunca ficou fazendo oposição feroz aos romanos. Mas ela sobrou a última região ainda com algum grau de autonomia, digamos assim. E aí essa Liga Acaia, né, começa a ter novas ideias, porque os romanos também, né, desde a Segunda Guerra Macedônica, quando começam realmente a intervir militarmente na Grécia, eles começaram assim, né, de uma maneira bem sutil, dando bastante autonomia, e com o passar dos anos, das rebeliões, foi cada vez mais governando com um punho de ferro. E agora, depois dessa Quarta Guerra Macedônica, os romanos já estavam completamente sem paciência, já chegaram saqueando e acabando com qualquer conversa de autonomia, realmente fazendo os gregos entenderem que a era da liberdade, a era da autonomia acabou. Agora, quiser se dar bem de qualquer forma, tem que estar ligado com os romanos, e os romanos vão ter a última palavra em todas as questões políticas do mundo grego. E esse approach mais cara de pau, mais punho de ferro na Grécia fez essa Liga Acaia ficar bem chateada, digamos assim. O chavanismo, o nacionalismo começa a crescer ali, que nossa, né, começam a aparecer demagogos, que Roma tá dominando demais, que tá tendo muita influência externa no mundo grego, e eles resolvem então ser bem espertos e desafiar o poderio romano. Depois que a Macedônia fez por 4 vezes e acabou anexada, depois que Épiro só se virou contra e viu sua principal cidade ser demolida, destruída e saqueada, depois que os Seleucidas perderam 1/3 do seu exército quando desafiaram os romanos, e a Liga Etólia junto tomou um pau. Depois de tudo isso, a Liga Acaia resolve: não, somos nós que vamos conseguir garantir a nossa liberdade, ou no mínimo, uma condição exclusiva aqui, uma autonomia geral para nossa Liga Acaia, e vamos deixar os romanos, eles que cuidem dos outros territórios, aqui quem manda é nós. Quem manda aqui sou eu! Bem pensado. Bom, essa guerra vai ser rápida, também nunca vai estar em dúvida o resultado, né? Porque uma liga de cidades ali relativamente muito pequena se comparado com já tudo que Roma controlava, né? Roma já controlava desde a Espanha até a Grécia, até a Ásia Menor, né? O norte da África. Agora, uma liga de meia dúzia de cidades ali, com certeza não ia impor muito para os romanos. Eles começam essa rebelião aí em 147 a.C., mas de novo, como os romanos estavam ali destruindo Cartago, né? Eles também a princípio demoram um pouco para reagir, e em 146 chega o cônsul Lúcio Múmio com um exército consular, né, cerca de 25 mil homens, juntando os aliados gregos, né, mas também só para dizer que ele vai ficar conhecido depois como Lúcio Múmio Acaiano, ou seja, também mostra que a Liga Acaia não vai ser muito longa por esse ano, né, por essa vida. Então como é que vai começar essa guerra? Tem ali o Peloponeso, mas é ali uma região ali onde é o núcleo da Grécia raiz ali, mas o interior eu digo assim, né, e os romanos vêm com seu exército por essa região do Peloponeso aí, destruindo e capturando todas as cidades aí no meio do caminho, em direção a Corinto, que era essa cidade aí como se fosse a capital dessa liga, o centro, a cidade mais importante ali. E os romanos chegam até as bordas da cidade ali, né, começam a montar acampamento, e os gregos da Liga Acaia conseguem montar um contra-ataque ali, pegar os romanos desprevenidos e fazer um belo estrago ali, conseguem infligir várias baixas nos romanos, e isso realmente acende o moral deles lá em cima, mas vai ter consequências um pouco desastrosas. Facciamo os nobres ingresso e Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Então, muito bem, né? Como é que funcionava no mundo antigo? Já vimos várias batalhas aí entre cidades, né? Os romanos capturando um monte. Mas tinha uma máxima que era o seguinte, né? Sempre quando tinha um exército invasor, você ficar protegido dentro da sua cidade, é lógico, um ponto defensivo super bom, super estratégico, né? É muito mais fácil uma força menor ter uma força maior de dentro de uma cidade fortificada. Porém, quando tinha um exército mais ou menos do mesmo tamanho, ou um pouco maior, que
seja, se você ficasse escondido atrás dos muros da cidade, queria dizer que você era um covarde, um bunda mole, sabe? Um caretão. E então era normal, antes de você lutar dentro da cidade, você desafiar o outro exército fora da cidade, né? Então você desafia fora da cidade, se der errado você volta e aí continua de lá a treta, né? Isso que homens honrados, guerreiros honrados deveriam fazer. Às vezes quando a diferença de força era muito grande, você já ficava dentro da cidade, porém se não fosse, a coisa honrada a fazer era desafiar primeiro no campo de batalha. E essa Liga Caia aí, a cidade de Corinto, após ter essa vitória pequena aí, essa ataque surpresa nos romanos, decide: olha, a gente é homem pra caraco, a gente já deu um pau nos romanos aqui, então vamos tirar nosso exército e vamos oferecer batalha ali, do lado de fora da cidade. Não vamos ficar aqui trancado usando as nossas defesas magníficas, vamos desafiar no campo de batalha e mostrar pros romanos que a gente é tenso, que a gente é zica. Olha, no papel, baita ideia, olha, sensacional. Na prática, já viu que os romanos vieram destruindo os exércitos gregos aí, rebelião após rebelião, guerra após guerra, batalha após batalha. Pois bem, né? No dia seguinte lá desse primeiro ataque bem sucedido, amanhece o dia com os gregos, com seu exército fora da cidade, oferecendo batalha para os romanos. E os romanos, nossa, a chance que eles pediram a Deus, né? Então começa a batalha. As forças eram mais ou menos equilibradas ali, cerca de 25 mil para cada lado. Porém, os romanos tinham uma vantagem na cavalaria e eles tinham alguns elefantes também, que eles usaram junto com essa cavalaria. Assim que começa a batalha, as cavalarias romanas, com seus elefantes, conseguem atacar a cavalaria dos gregos e pôr a cavalaria dos gregos para correr e tchau, cavalaria dos gregos. Enquanto a cavalaria romana persegue essa cavalaria grega embora, né? O que acontece? A gente já viu bastante, mas como o exército grego de falange macedônica lutava e o sistema manipular das legiões romanas era muito mais flexível, a partir do momento que a cavalaria grega vai embora e deixa os flancos expostos, o exército romano consegue manobrar, consegue flanquear o exército da Liga Caia, né, da cidade de Corinto, e como já vimos em outras guerras, quando as falanges estão flanqueadas, elas são tão boas quanto mortas e começa um belo banho de sangue. Alguma parte dessas forças ainda vai sobreviver, vai conseguir voltar para a cidade e tentar manter uma resistência lá de dentro da cidade. Porém, essa vitória foi tão esmagadora que não consegui achar exatamente quanto do exército é perdido, mas há perdido o suficiente para não conseguir mais manter uma defesa efetiva da cidade, né? Você tem que, como eu posso dizer, tomar conta de vários pontos e não tem mais homens suficiente para tomar conta de toda a cidade. E os romanos então vão estar com essa cidade em cerco, logo acham um jeito de invadir a cidade, né? Porque de novo não tinha gente suficiente para tomar conta da cidade toda. Os romanos acham uma brecha, invadem a cidade. E aí, pessoal, como Cartago, como a cidade de Épiro, a cidade milenar de Corinto vai pegar fogo. O exército romano vai então entrar numa orgia de sangue, de mata, rouba, estupra, incendeia, repete, e vai fazer isso com a cidade inteira, vai destruir seus templos, vai saquear todas as suas obras de arte, todas as suas estátuas, todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua riqueza vai ser realmente dividida entre as cidades gregas que ajudaram e enviada para Roma. E as cidades de Corinto, assim como a cidade de Cartago, não vai sobrar pedra sobre pedra. O que ficou da cidade ainda vai ser incendiado e os homens, né, com a unidade militar vão ser todos mortos, sobram mulheres e crianças que também vão ser todos vendidos como escravos Mediterrâneo afora, e a cidade de Corinto passa a não existir mais, passa a ser nada, passa a ser ruínas só na sua fundação, o resto tudo destruído. E assim, meus amigos, vai acabar o ano de 146 a.C. para Roma, realmente aniquilando qualquer ameaça à sua hegemonia no Mediterrâneo. Não tem mais Cartago, não tem mais Macedônia, não tem mais a cidade de Corinto, não tem mais a cidade de Épiro. Todos que se opuseram aos romanos viraram cinzas, literalmente cinzas. E agora essa mensagem estava muito clara em todo o Mediterrâneo: se opor aos romanos, esse é o seu futuro. Mas você vai falar: Bruno, mas e as cartas de Paulo para Coríntios que você falou, não é depois de Cristo? É, meus amigos, então, o que
porque é um dos nossos personagens mais interessantes do mundo antigo, que está de toda a história. Júlio César vai depois refundar tanto a cidade de Corinto quanto a cidade de Cartago, mas aí tem mais de um século aí pra frente, ainda tem muita coisa até isso acontecer. E aqui, pessoal, alguns historiadores apontam como o real nascimento do Império Romano. Não de papel passado, porque isso vai demorar mais de um século e meio para começarmos a ter imperadores, mas a partir daqui, Roma nunca mais vai operar da mesma maneira que operou antes, né? Agora com o território expandindo desde a Espanha, pelo norte da África, pela Grécia até a Ásia, na Ásia Menor, já é realmente um império de fato, apesar de não ser um império ainda de nome, ainda ser uma república. E daqui pra frente, pessoal, acabou, como posso dizer assim, desafios contra o mundo romano vindos de fora. Ainda veremos outros vindos do mundo bárbaro agora, né? Dos gauleses, dos germânicos, mas o mundo que era considerado até então civilizado, hoje é totalmente romanizado, né? Eu digo da parte ocidental, mas o mundo grego, até os egípcios, Cartago, né? E o que sobrou do seu império, a cidade foi pro Beleléu, mas ainda, né? Eles controlavam outras cidades, outros territórios que agora são subjugados a Roma. Então realmente não tem mais como operar como república e já começa a se operar de fato como um império. Mas ainda temos mais de um século de república e o que vai acontecer com ela agora? Ela vai começar a entrar no seu espiral de morte e vai cada vez agonizar mais até terminarmos as guerras civis que vão colocar o imperador Augusto no poder. Mas aí tem muito tempo pra frente. Mas sinceramente, amigos e ouvintes, eu acho que a queda da República Romana, essa transição de república para império, é a parte mais fascinante da história de Roma como um todo, né? Depois vai ter império, vai ter muita coisa legal, mas pra mim, pessoalmente, a morte da república, agora vamos entrar com os irmãos Graco, vamos passar por Mário em Sula, vamos passar pelas guerras civis com o Espartacus, vamos passar por Júlio César e a conquista da Gália, pela guerra civil do Júlio César com Pompeu, depois vai ter guerra civil do Augusto com o Marco Antônio, vai ser muito legal. Estamos entrando no período mais fascinante. E pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente vai dar mais uma olhada como fica realmente a sociedade romana pós 146 a.C., pós a destruição de Corinto e Cartago. Como é que essa sociedade, que agora tem que lidar com milhares e milhares, centenas de milhares de escravos chegando, riqueza e terras que jamais vistas, porque é realmente muito território novo agora sob controle de Roma, muitas riquezas novas. Será que isso chega para todo mundo? Será que isso vai concentrar na mão daqueles 1%? Veremos, pessoal. Mas eu acho assim, né? Não vai ser uma divisão muito legal, porque se a gente vai entrar em tanta conturbação social, é porque vai ter os olhos grandes de sempre, aquele 1% que quer pegar mais do que deve. Então, mas veremos isso e entraremos então no melhor período da história romana, na opinião desse humilde podcaster. Queria também deixar uma sugestão aqui que o nosso ouvinte Albert Guedes pediu, de sugestão de livros sobre o que a gente está falando. Então a gente vai entrar agora no leito de morte aí, vai começar a doença da República Romana, e tem o livro do Mike Duncan, que é o autor do podcast History of Rome, que foi um inspirador desse podcast, que chama The Storm Before the Storm, ou A Tempestade Antes da Tempestade, que aborda justamente o fim da República Romana e o que leva isso a acontecer. Eu não sei se tem tradução para o português ou só em inglês, mas é muito bom. E se souber inglês também vale ouvir o podcast do Dan Carlin, que chama The Death Throes of the Roman Republic, acho que é esse o nome, mas procura por Dan Carlin, podcast sensacional, mas infelizmente só tem em inglês o podcast. Bom, gente, é isso aí, espero que tenham gostado, fiquem com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!